Jornal da Manhã Natal. Cumpre batom, 7 horas em Natal. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da 89 FM, Rede Jovem Pan. Hoje, quarta-feira, 9 de março de 2022, 9 de março, dia do aniversário do meu filho, Daniel Dantas. Quero mandar um beijo muito especial para ele, desejar um bom dia. Parabéns, meu filho. Fica com a gente para saber o que é notícia em nossa cidade, nosso estado, no país e no mundo. Eu sou o Diógenes Dantas, bom dia, Patrícia Ferreira. Compre batom. Bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Fernandinha. Seja muito bem-vinda de volta. Fernanda Araújo! Tá de volta. E mandar um abraço pro Henrique Fraga, que substituiu o Fernando Araújo à altura. Grande Henrique, tamo junto, Henrique Fraga. É isso aí. Bom dia, hoje... Henrique também, que não está aqui no momento, né? Bom dia. Hoje é 9 de março, Dia do Internacional do DJ. Olha, DJ. A turma. Você sabe o que significa a sigla DJ? Né? Qual é? Disc Jockey. Olha aí. Ali pela década de 70, na época como é o nome aquele filme de John Travolta, daquela novela que tinha na Globo. Eu não lembro. O povo dançava muito, como é o nome que Sônia Braga dançava. Dancendez. As meias tudo coloridas. Então o DJ é dessa época, viu, Patrícia? Olha aí. Já embalou muita festa com a presença aqui do locutor que vos fala. Toda festa com DJ é boa, né? É boa, é animada. Parabéns para seu filho também, viu, Diógenes? Daniel, tá fazendo 26 anos. Tô ficando velho. Aquele negócio que eu falei aqui que tem que assumir a terceira idade. A melhor idade. A melhor idade, é isso aí. É a idade do condor. Você passa o dia todo de condor. Tá doendo as costas, tá doendo o joelho, tá doendo tudo. Mas vamos lá. Bora lá. Obrigada pela audiência, pela companhia aí dos nossos ouvintes, e vamos aos destaques das notícias desta manhã. Olha, nessa edição a gente vai conversar com o doutor André Rogers. Ele é terapeuta clínico integrativo. A gente vai falar sobre as terapias pós-Covid, né? Vamos falar de hipnose também, ele é especialista no assunto. Vai ser uma entrevista muito interessante. Você pode participar pelo YouTube, como Patrícia Ferreira. Canal da Jovem Pan Natal. Vamos repetir. Acesse o YouTube e coloca lá, Canal da Jovem Pan Natal. E também pelo WhatsApp, né, Diógenes? O 981788909. Então participa, manda sua pergunta, interaja com a gente. Eu queria mandar já um abraço para o Carlos Cavalcanto, o Hélio Bernardo, sempre os primeiros a darem um ar da graça aqui no nosso chat. O chat que cada vez mais tem atraído as pessoas. É fácil você acompanhar o Jornal da Manhã da 89 FM. Acessa lá, como diz Patrícia, Canal da Jovem Pan Natal. E a gente inicia o programa hoje informando a morte do jornalista e colunista potiguar Walter Gomes, ele que faleceu aos 83 anos em Brasília, vítima de um acidente vascular cerebral. Eu conheci Walter Gomes em Brasília, ele foi editor-chefe de jornais aqui no Rio Grande do Norte, atuou na imprensa potiguar e também trabalhou muitos anos no Correio Brasiliense, um dos principais jornais do país, um dos principais títulos dos diários associados. Walter Gomes foi o primeiro editor-geral da Tribuna do Norte na década de 60, a convite do então dono da Tribuna, né, Aloysio Alves, ex-ministro, ex-deputado. Ele foi convidado para fazer a primeira grande reforma, modernização na Tribuna do Norte. Então, a gente registra com pesar a morte de Walter Gomes, jornalista do Rio Grande do Norte, que atuou por muito tempo em Brasília. Inclusive, ele faleceu em Brasília. É isso aí. A gente manda um abraço de solidariedade, pesar, para os familiares e amigos do jornalista Walter Gomes. O Comitê de Especialistas da Secretaria
de Estado de Saúde Pública divulgou ontem novas recomendações no controle da Covid-19. O Estado segue atualmente com baixa ocupação de leitos de UTI por conta da Covid, 27%, além da estabilização de casos confirmados e a redução do número de mortes diárias. Nas novas recomendações estão a manutenção do passaporte vacinal como forma de estímulo à vacinação das crianças de 5 a 11 anos, e também está sinalizando aí que no dia 16 de março o uso da máscara em ambientes abertos vai estar liberado aí. Então as pessoas vão poder estar em ambientes abertos sem a máscara a partir de 16 de março. Nos ambientes fechados, o uso da máscara continua obrigatório, diferentemente do que aconteceu na capital do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, daquela cidade, capital do Rio de Janeiro, determinou que o uso da máscara está liberado, não só em ambiente aberto, também fechado. No caso do Rio Grande do Norte, a partir do dia 16 de março, semana que vem, o uso da máscara em ambientes abertos, ele fica facultativo e a pessoa fica desobrigada de usar a máscara. A gente até comentou isso aqui na edição do Jornal da Manhã. E outro destaque dessas novas recomendações do Comitê Científico do Estado está no início da aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid em pessoas acima de 60 anos no Estado. Somente os imunossuprimidos aqui estavam autorizados a receberem a 4ª dose no Estado. A carta de recomendações feita pelo comitê é encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde Pública e auxilia para servir de base para decisões do governo do RN. O Senado retoma hoje a votação de 2 propostas que visam estabilizar o preço dos combustíveis no país depois de 2 adiamentos. A votação acontece em meio à disparada do preço do petróleo por conta da guerra na Ucrânia. Projeto de lei complementar 11 de 2020 e o projeto de lei 1472 do ano passado estavam na pauta na semana passada, mas não foram votados. Foram 2 adiamentos. O relatório do PLP chegou a ser lido e discutido, mas a votação acabou sendo adiada. Inclusive, quem relata este projeto é o senador Jean Paul Prats, aqui do Rio Grande do Norte, do PT do Rio Grande do Norte. E o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e ex-diretor da Petrobras, Eberaldo de Almeida, afirmou ontem que o congelamento de preços dos combustíveis no país teria um impacto de 180 bilhões a 200 bilhões se durasse todo o ano de 2022. Ele afirmou que o impacto seria superior a 113 bilhões, valor calculado em uma simulação que considera um congelamento do diesel e da gasolina em 2021. O governo do presidente Jair Bolsonaro estuda um congelamento temporário dos preços pela Petrobras, mas também discute um subsídio direto para compensar a diferença com os preços internacionais. O presidente do IBP afirmou que nenhuma medida pode ser tomada no momento para reduzir o preço dos combustíveis na bomba. Disse ainda que só acontecerá com medidas estruturantes. Vamos para a análise da notícia. Análise da notícia. Olha, no último dia 25 de fevereiro, o governo federal reduziu o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para automóveis eletrodomésticos da linha branca, fogões, geladeiras, entre outros. O argumento é que a medida vai estimular a indústria e reaquecer a economia do país. Tudo muito lindo, tudo maravilhoso. O problema é que o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, compõe a cesta de tributos que engrossa os fundos de participação para estados e municípios. Só este ano, minha gente, o Rio Grande do Norte vai perder 270 milhões de reais. Eu vou repetir. Só este ano, o Rio Grande do Norte vai perder 270 milhões de reais. A perda do FPE, que cabe ao Estado, será de 150 milhões de reais. E a do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, somará 120 milhões de reais.
É muito dinheiro para quem já anda apertado, contando centavo para pagar a folha de servidores, contando dinheiro para pagar fornecedor e raspando o tacho para garantir algum investimento ou execução de uma obra pública. A projeção de perda do Estado e dos municípios potiguares passa de R$1 bilhão até 2024. Olha, a redução de impostos para automóveis, geladeiras, freezers, deve ser entendida como bondade em ano eleitoral. Por que é que eu digo isso? Porque a verdade é que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo graça com chapéu alheio, retirando recursos dos estados, retirando recursos dos municípios para agradar os eleitores. Toda redução de impostos é bem-vinda, desde que não gere desequilíbrio financeiro nas contas dos entes federados. E quando eu falo em entes federados, União, estados e municípios. É o que está ocorrendo agora. Nesse episódio. O melhor caminho, e eu já falei isso muitas vezes no rádio, nos meus comentários, o melhor caminho é uma ampla reforma tributária. Ampla, séria e bastante discutida por todos, hein? E aí eu repito, União, estados e municípios. Mas em Brasília, essa conversa não avança porque ninguém quer abrir mão de receita, principalmente a União, que toma conta de mais de 65% do bolo tributário. A União é sempre rica nessa história. Então ninguém quer abrir receita, principalmente a União. A reforma dos tributos já virou lenda do folclore brasileiro. Agora são 7h24. Repita. 7h24. Vamos chamar a previsão do tempo agora com Michele Ariane. Previsão do tempo. Bom dia, Diógenes, Patrícia. Bom dia, ouvinte Jovem Pan Natal. Hoje em Natal e região metropolitana, o clima está um pouco diferente do que estamos acostumados. Na Cidade do Sol e cidades vizinhas, terá períodos nublados ao longo do dia. O sol aparece, mas com timidez entre nuvens. E a pergunta que todo mundo costuma fazer em dias nublados: será que vai chover? A resposta é que pode acontecer a qualquer hora e as chances são de 80%. A temperatura mínima para Natal é de 24 graus e a máxima de 31 graus. O clima para esta quarta-feira na maioria das cidades do Rio Grande do Norte será de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caraúbas, termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 35 graus. Já na cidade do famoso pastel, a cidade de Tangará, a temperatura mínima é de 22 e máxima de 37 graus. Em Upanema, cidade a 268 quilômetros da capital potiguar, os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 35 graus. Um bom dia para todo mundo, eu fico por aqui e volto amanhã com mais previsão do tempo. Pois é, vamos seguindo aqui. Queria mandar um abraço olha aqui, o Riva Play está dizendo assim: bom dia a todos, o melhor jornal do estado. Muito obrigado. É o Riva, como é o nome dele? É Rivaelton Ferreira de Extremóis. Grande Riva. Obrigada. Você, com uma frase dessa é música no ouvido da gente, né, Patrícia? Isso. E ele está dizendo assim, ó, mesmo com essa história da máscara, ele vai continuar usando, né, mesmo com a flexibilização. Muita gente está nessa linha, viu, o Riva? Quando a pessoa não se sentir confortável, usa máscara, né? Outra coisa que é importante, que eu falei ontem no programa, mas vou lembrar de novo, porque é muito interessante. Você está gripado, meu amigo, independente de Covid, você está gripado, use máscara para proteger as pessoas que estão na sua casa, para proteger quem está na rua, no transporte público, né?
É uma questão de educação, de preservação, para que, enfim... Consciência coletiva, né? Consciência coletiva. Isso o asiático tem muito grande, o japonês, principalmente, aquelas cenas no metrô, a turma de máscara e tal. Então, vamos pegar o bom exemplo, né, dos povos. E a pandemia, ela tem um lado muito devastador, mas ela ensinou algumas coisas. Primeiro, higienização. Vamos lavar as mãos, gente. Independente de Covid, vamos lavar mais as mãos, passar um ar, fazer uma sepsiazinha, né? Enfim, tem umas coisas aí que vão ficar, né? Eu espero que fiquem, né? Sim. E isso é uma delas. Olha, antes da gente ler as manchetes de jornais aqui, eu queria dar algumas notícias sobre a guerra na Ucrânia. Autoridades ucranianas acusaram a Rússia de atacar com morteiros a rota de saída de civis da cidade de Mariupol, um dos 5 corredores humanitários que os próprios negociadores russos anunciaram durante as negociações da última segunda-feira. Segundo nota dos ucranianos, o exército russo não permite que mulheres, crianças e idosos deixem a cidade de Mariupol. De acordo com a Cruz Vermelha, os moradores desta cidade estão enfrentando condições atrozes, muitos deles sem água, energia e aquecimento desde a última sexta-feira. E é bom sempre lembrar, é inverno na Ucrânia nesse momento. Você imagina o sufoco dessas pessoas, né? O sofrimento dessas pessoas, além da guerra, não ter as condições básicas de manutenção e o frio, enfrentando aí frio, como bem lembrou Patrícia agora, abaixo de 0. Então essa é a situação lá em Mariupol. Já na cidade de Sumy, o corredor humanitário está funcionando, é outra cidade ucraniana. E milhares de civis abandonaram suas casas antes do prazo para encerramento do cessar-fogo, previsto para a madrugada de hoje. Ônibus foram usados para levar civis até a cidade de Poltava, a cerca de 160 quilômetros. Um dos comboios chegou a parar devido à ação de tiros, mas segundo os próprios ucranianos, os disparos não tinham como alvos os veículos com civis, tá? Nesta terça-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um aceno à Rússia, dizendo que moderou a demanda por adesão de seu país à OTAN, o acordo militar de defesa no Atlântico Norte, e que está disposto a chegar a um entendimento sobre o status das 2 províncias rebeldes no leste da Ucrânia, né? Donbass e Luhansk, né? São as 2 cidades reconhecidas por Moscou. Para dar fim às hostilidades, a Rússia exige ainda a desmilitarização da Ucrânia, sem exército, para ficar sem exército, e o reconhecimento da Crimeia como território russo. A resistência à invasão segue forte. O setor de inteligência militar dos Estados Unidos estima que pelo menos 4 mil militares da Rússia, incluindo 2 generais, já morreram desde o início da invasão. É quase o dobro dos 2.400 americanos que morreram ao longo de 20 anos de ocupação no Afeganistão. Ok? Então esses são os principais pontos de ontem, desta guerra que tem seus efeitos na geopolítica, na economia e vai afetar o seu bolso, porque a gasolina está sendo bastante pressionada. Vamos aqui para a leitura dos jornais nesta quarta-feira, 9 de março. Parabéns, Daniel, meu filho. Vou comprar batom hoje para ele. Agora, RN diz aqui na sua capa: OTAN planeja impedir avanço de russos e Ucrânia pede mais apoio sob o comando de Putin. Rússia está utilizando dependência energética como arma. Carlos Eduardo ainda espera compor chapa com Fátima. São os destaques do Agora RN. Tribuna do Norte diz aqui: RN pode perder até 269 milhões de reais com redução do IPI. Também é destaque na Tribuna do Norte: congelamento dos combustíveis tem impacto estimado de 200 bilhões de reais. É o que diz a Tribuna do Norte. Folha de São Paulo: Biden proíbe importação de petróleo e de gás na Rússia.
Preços disparam, aliás, Biden proíbe importação de petróleo e gás da Rússia. Não é na Rússia, da Rússia. Preços disparam, Putin ameaça cortar o fluxo à Europa e vai limitar também comércio de matérias-primas. Destaque aqui da Folha, vamos ver agora. O Estado de São Paulo, escalado em sanções, eleva risco de choque global em energia. Manchete principal do Estado de São Paulo. Também é destaque no Estado de São Paulo. Estado de São Paulo dispensa o uso das máscaras em locais abertos. Vamos agora para o último jornal que a gente costuma ler aqui. Globo diz na sua capa: Estados Unidos, Europa e Reino Unido boicotam importação de petróleo russo. Em reação às novas sanções, Putin restringe venda de matérias-primas. São os destaques dos jornais nesta quarta-feira, 9 de março. E em relação às sanções, Diógenes, só colocar aqui essa notícia, a Rússia também pretende flexibilizar as regras de licenciamento de softwares, o que deve levar à legalização da pirataria no país. Diante da invasão das tropas russas à Ucrânia, empresas como Microsoft, IBM, Nvidia, Intel, entre outras, já suspenderam as vendas por lá. E a ideia é permitir a renovação das licenças desses programas, mesmo sem um consentimento do proprietário da patente ou dos direitos autorais. Ou seja, as organizações russas poderiam utilizar cópias piratas de software sem que isso violasse a legislação local. Na prática, o Código Civil da Rússia já permite ao governo utilizar propriedades intelectuais sem autorização do titular dos direitos autorais, em caso de interesse de segurança nacional. Mas para que isso aconteça, uma das exigências é que os donos da patente sejam notificados e recebam pagamento de uma remuneração razoável para que aconteça essa autorização. E é justamente nesse último ponto que é feita a flexibilização. A proposta do Ministério da Transformação Digital da Rússia é abolir a compensação financeira, exclusivamente no caso das empresas estrangeiras dos países apoiadores das medidas punitivas. É isso aí. Vamos aos destaques do portal 98fm natal.com.br com Fernanda Araújo. Direto da redação. Muito bom dia, Diógenes, Patrícia, todos do Jornal da Manhã. Um abraço para Henrique Fraga, que me substituiu aí nesses 30 dias. Um abraço, Henrique. E agora você fica sabendo quais são os destaques do portal 98fmnatal.com.br. Assim como foi anunciado por Diógenes aqui, com baixa ocupação de leitos UTI Covid, CESAP divulga novas recomendações para o controle da doença. Essas recomendações e os detalhes você encontra no portal com a matéria bem completa, 98fmnatal.com.br. Também está nos destaques aqui: Cosern desativa ligações clandestinas em hotel, pousada, fábrica de gelo e casa na Praia de Pipa. Muita coisa foi encontrada. Essa se chama a Operação Varredura, né? Que recuperou mais de 46 milhões de quilowatts de energia que estavam sendo desviados. Um aumento de 20% em relação a 2020. Então, é um roubo, né? Vamos aqui, continuando. Decisão: McDonald's anuncia também o fechamento temporário de restaurantes na Rússia. Agora é a vez do McDonald's, acho que por uma pressão aí dos Estados Unidos, mas você pode ver quais foram as empresas que já se pronunciaram, que já se prontificaram a fazer esse fechamento, né? Contra a Rússia por causa dessa guerra. Coca-Cola também. Coca-Cola também, né? Pois é, tá tudo aqui no portal 98fmnatal.com.br. Você vê essas e outras notícias no portal 98fmnatal.com.br. 7h35. Agora são 7h35. Repita. 7h35. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal da Manhã. Estamos apresentando Jornal da Manhã Natal. A música boa do seu dia a dia. Baby, se não quer mais ficar, não insista. Não vê que o nosso amor é capa de revista. A gente quando junta tudo para a pista. Baby, nosso amor é capa de revista. Já me avisaram desse jeito seu, que você não ama
Pan. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan. Simparic apresenta O Poder do Sim, com Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. É incrível como o amor retribui quando a gente diz sim pra ele. Por isso a gente diz sim pra Simparic desde o lançamento. Um comprimido a cada 35 dias protege nossos filhos de 4 patas contra carrapatos, pulgas e sarnas. São 35 dias de proteção. Por isso, pra nós, não existe outro. Diga sim pro amor. Diga sim pra Simparic. Simples assim. Fale com seu médico veterinário. Hot Summer. Hot Hits. Conectou na maior do Brasil? Então se liga no nosso Instagram, @JovemPanNatal. Lá você encontra uma programação completa com dicas e indicações imperdíveis. E lembra aquele filme ou série que ficou pra história e aquele que acabou de chegar nas telas de cinema ou nas plataformas de streaming. @JovemPanNatal, uma programação incrível feita só pra você. 89,9. Agora são 7h39. Repita. 7h39. Estamos de volta com o Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre terapias pós-Covid para você ficar bem, inclusive com um especialista em hipnose, né? Por isso que eu comecei a edição de hoje falando compre batom. Quem é mais treinando, antigo, não é treinando. Quem é mais antigo lembra do comercial, a criancinha querendo hipnotizar o pai para ele comprar o chocolate. Compre batom. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o terapeuta clínico integrativo, doutor André Rogers. Deixe seu comentário, faça sua pergunta no chat da 89 FM. Qual é, Patrícia? Lembre pra gente, menina. Canal da Jovem Pan Natal. Canal da Jovem Pan Natal. Tem um WhatsApp também, né? Tem também, 9871-8909. Ah, peraí. Opa, vamos lá. Faltou um número. 98178-8909. Vamos repetir. 98178-8909. É como é o nome, mate o homem, mas não troca o nome. É, isso aí. No caso é o número. Vamos aqui, vamos para a política, né? A conversa do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, da Assembleia, com o deputado federal Walter Alves, está sinalizando aí a possibilidade de uma candidatura de Ezequiel ao governo do estado. Novela que continua na política do Rio Grande do Norte. Vamos lá, o jornalista Túlio Lemos aborda o tema hoje. Política. Bom dia, Diógenes, bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes da 89 FM. Um fato novo na política do Rio Grande do Norte, a conversa do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa, com o deputado federal Walter Alves, deputado federal e presidente do MDB aqui no Rio Grande do Norte, sinaliza para a possibilidade real, desta vez, da candidatura de Ezequiel Ferreira ao governo do estado pelo grupo de oposição, formando chapa com Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, na condição de candidato a senador. Portanto, ainda sem a confirmação oficial de Ezequiel, que ainda continua ouvindo lideranças políticas, tentando montar o seu palanque, tentando construir o seu bloco para realmente anunciar a candidatura. Há quem não acredite, fruto justamente desse silêncio público de Ezequiel, mas as conversas estão acontecendo. No caso do MDB, além de Ezequiel ter conversado com Walter Alves, ele ofereceu ao MDB a vaga de candidatura de vice-governador, sendo o próprio Walter candidato a vice, ou seja, a chapa seria Ezequiel governador, Walter vice e Rogério senador. Essa chapa poderá se concretizar. O MDB não deu resposta ao convite de Ezequiel, ficou de pensar. Tem sido assediado também
pelo governo do estado, através do chefe da Casa Civil, Raimundo Alves, para que permaneça no grupo governista e possa fazer parte do bloco da governadora Maria de Fátima Bezerra. Desta forma, o MDB pediu um tempo a ambos pensar, analisar, vai conversar com as lideranças no interior, sentir o clima, qual é o caminho a ser seguido, qual é o melhor espaço que o PMDB poderá trilhar nesta campanha de 2022. Portanto, isso também, essa resposta do MDB também força Ezequiel a parar um pouco, a pensar um pouco mais e aguardar o seu pronunciamento oficial de sim ou de não, porque na conversa com Walter Alves ele contabilizou 130 prefeitos em apoio à sua candidatura, só que nessa contabilidade estão os prefeitos do MDB, cerca de 40 deles que já anunciaram apoio à candidatura a deputado federal do ex-governador Garibaldi Alves Filho. Portanto, é aguardar os próximos passos de Ezequiel, que contabiliza, além desses 130, ou dentre estes, os prefeitos das maiores cidades do estado, como o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e também o prefeito de Natal, Álvaro Dias, além do prefeito da cidade de Trampolim da Vitória, Rossano Taveira. Então, Álvaro Dias, Ezequiel está aguardando realmente mais uns contatos que fez, mais umas incursões que fez junto a determinadas lideranças para definir seu futuro político. Há quem não acredite, porque Ezequiel, por tradição, não costuma correr risco na sua história política, mas é possível que agora seja diferente. Pelo lado da governadora Fátima Bezerra, o olhar é de discrição e a ordem é silêncio. Ninguém trata Ezequiel como adversário até que sua candidatura se concretize. Em paralelo, aliados do governo tentam demover Ezequiel da possibilidade de candidatura pela oposição para se manter no grupo governista. As articulações estão entrando num ritmo mais acelerado, porque os prazos se impõem. A gente tem aí o prazo de desincompatibilização, a janela partidária e também o prazo de filiação. Então, tudo isso aí vai definir o futuro político de quem vai ser candidato nas próximas eleições. E é por isso que as articulações estão cada vez mais aceleradas e deverão continuar nesse mesmo ritmo. Túlio Lemos para o Jornal da Manhã. A Polícia Civil anunciou o plano de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar e um guia prático de proteção tecnológica à mulher. O conteúdo das ferramentas consiste em orientações a serem entregues às vítimas que procurarem uma delegacia especializada de atendimento à mulher, feitas e pensadas com a necessidade de cada uma e contexto de violência, apresentando no momento do registro de boletim de ocorrência e do preenchimento do formulário de avaliação de risco. Os projetos, por meio do guia prático, ajudam a mulher para configurar seu telefone para as chamadas rápidas, verificar se o aparelho eletrônico está sendo monitorado e aprender a proteger-se de aplicativos espiões, além de transformar seu aparelho em dispositivo de gravação de áudio, vídeo e outras ferramentas. E agora as notícias policiais com ele, Renan Silva. Vamos lá, vamos chamar Renan. Polícia. Bom dia, Diógenes, Patrícia, e a você que se liga aqui no Jornal da Jovem Pan Natal. Olha, o Tribunal do Júri Popular de Mossoró condenou o médico Wilson Edno de Freitas Jales, de 49 anos, a cumprir uma pena em regime fechado por ter matado com um tiro na cabeça a aposentada Francisca Alves da Silva Oliveira, de 68 anos. Esse crime aconteceu no mês de janeiro de 2019 na cidade de Patu, região oeste do estado. A pena total foi estabelecida pelo Conselho de Sentença de 22 anos de reclusão, sendo 18 anos pelo assassinato da aposentada e outros 4 anos pelos agravantes do crime. Na sessão de julgamento que ocorreu ontem no Fórum Dr. Silveira Martins, em Mossoró, o médico foi absolvido pelo crime de tentativa de homicídio contra o marido de Francisca. Após a leitura da sentença pelo juiz, o juiz Wagner Kelly de Figueiredo,
O sentenciado foi reconduzido ao sistema penitenciário do Rio Grande do Norte e agora deverá cumprir a pena de 22 anos de prisão. Na cidade de Caraúbas, também localizada na região oeste de Potiguar, o preso José de Oliveira Gonçalves, conhecido como Lamparina, foi encontrado morto ontem na cadeia pública de Caraúbas. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte do detento, que tinha 48 anos de idade e era natural da cidade de Catolé do Rocha, no estado da Paraíba. O corpo dele foi recolhido após perícia na cela de isolamento, onde o preso foi encontrado morto e encaminhado para o IML do ITEP, na unidade de Mossoró, para ser necropsiado. Renan Silva com informações do setor policial para o Jornal da Manhã da Jovem Pan Natal. Olha, o tempo tá voando hoje, hein? 7h47. Queria mandar um abraço pro Paulinho, o Murilo Pereira e Josenildo Martins na audiência pelo rádio, hein? A gente fica só falando pra turma da internet, mas tem que lembrar que o povo tá na padaria, que o povo tá no trânsito, que o povo tá no táxi, que o povo tá no posto de gasolina, que o povo tá na estrada, né, viajando. A turma tá indo pro colégio, deixar a meninada, tá chegando no trabalho, escutando o rádio. A gente faz rádio. Então aquele abraço dos milhares de ouvintes que acompanham o nosso programa pelo rádio. Um abraço também pro Edmar Araújo no YouTube. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem entrevista, hein? Compre batom. Depois do intervalo. Estamos apresentando Jornal da Manhã Natal. As músicas mais quentes. Always playing your hits. Jovem Pan. O ritmo do seu verão. Jovem Pan. I remember our last summer when your heart met mine. We would dive into the ocean, always side by side. I hear your world's been getting colder, colder, but through it all I'll be your shoulder, shoulder. And even though we're getting older, older, remember what we said, that if the world was ending, you know I'll carry Jovem Pan. Atenção você que está sentindo sintomas gripais, tais como coriza, dor de cabeça ou de garganta, febre ou indisposição muscular. Você pode estar com Covid. Procure a Central de Exames Covid, na Avenida Engenheiro Roberto Freire, no estacionamento do Espacial Mall, ao lado do Hipermercado Extra. Exame suave com resultado no mesmo dia. Central de Exames Covid, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Sábados e domingos, das 8 da manhã à 1h da tarde. Exames RT-PCR sem limitação pelos convênios e particulares. Testes rápidos de antígeno, apenas particulares, R$130. Ligue ou fale no WhatsApp agora mesmo. 849-9402-3060. Atendemos planos de saúde, Unimed, Humana Saúde, Cassi, Fusex, Hospital Naval Marinha e Amil. Central de Exames Covid, 849-9402-3060. Jovem Pan Brasil. O que toca no mundo, Jovem Pan. Toca na Jovem Pan Natal. Jovem Pan. Loss of connection. Got ahead of yourself and you lost your direction. A melhor rádio de Natal. Agora são 7h51. Repita. 7h51. Olha, dizem, e aí a gente vai tratar desse assunto hoje aqui, que existe uma pandemia do ponto de vista mental. Os processos emocionais pós-Covid. É o assunto da nossa entrevista hoje com o
psicoterapeuta, especialista em reprogramação mental, por hipnose também, clínica, e também especialista no tratamento da dor músculo-esquelética, o doutor André Rógeres. Bom dia, doutor André. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Por que o senhor fala que existe uma pandemia emocional? Vamos lá. Diógenes, fazendo um apanhado histórico rapidamente, a pandemia começou em dezembro de 2019 e nós até então estávamos vivendo a nossa vida, entre aspas, o normal. De repente, nós fomos pegos com algo totalmente diferente, em que nem a equipe sanitária, nenhuma equipe sanitária, nenhuma equipe médica sabia do que se tratava, nem sabia o que fazer. E daí foram começando a aparecer os casos de óbito. Nesses casos de óbito começou a aparecer medo. E esse medo gera ansiedade, gera tensão, que gera mais medo, passa para o corpo, psicossomatiza, como a gente fala, e gera diversos processos, não só mental, emocional, mas como físico. Nós estamos, sobretudo, principalmente quando tivemos a cepa Delta e Gama, que foram as cepas mais agressivas. Ali em 2020, né, doutor? Isso. Amazonas, né? A indiana, nós entramos quase que em colapso. As pessoas me ligavam: eu preciso marcar uma consulta, mas eu não tenho coragem de sair de casa. Você pode vir até mim? Quer dizer, houveram várias situações complicadas nesse sentido. O que resta, e eu digo resta no bom sentido, após a pandemia, que está virando uma endemia é o que a gente tem no dia a dia. Aquela doença combatida sazonalmente, todos os anos, como outras doenças que nós temos no nosso calendário, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, ela está virando isso a partir da cepa Ômicron. Mas aí existe silenciosamente por trás disso pessoas que perderam entes queridos. Você pode virar para a esquerda ou para a direita e perguntar, vai ter alguém que sabe de alguém que perdeu ou que ficou internado. Todo mundo tem uma história para contar. Que precisou ser entubado e extubado ou não, né? Pessoas que passaram por esse estresse de ficar em hospital aguardando o familiar, pessoas que infelizmente tiveram que sepultar seus familiares sem sequer poder entrar no cemitério. Enfim, tudo isso causa transtorno de pânico, transtorno depressivo, ansiedade generalizada. Isso pode causar. Para você ter ideia, o aumento da procura por psicoterapia, terapias em geral, aumentou muito, e a gente tem que ainda ter o cuidado redobrado, até como você disse antes no começo do programa. Por que não essa coisa de lavar as mãos, essa coisa de máscara, etc. Então, existe um rol de doenças emocionais que passam para o corpo físico, que chega pra gente praticamente todo dia. Uma dor que, eu tô com a dor na coluna, assim, assado. Quando a gente vai ver a causa, a perda de alguém, emocional, enfim. E aí eu pergunto ao senhor, como o senhor bem citou aí, esses medos, né, que afloraram, tanto de morrer, de perder alguém, também apareceu uma fobia social. Muitas pessoas depois disso ficaram com medo até, ou sem querer sair de casa, né? Na medicina tradicional, eu vou ao médico se eu tenho, por exemplo, uma dor no estômago, e vou lá fazer um exame, usar alguma medicação. Para esses tipos de distúrbios e de problemas, que podem até se usar, acredito em alguns casos, medicações, mas
seria essa medicina mais integrada, que além da medicação, ela vai olhar o todo, o corpo, não só o corpo, mas também a mente, né, o espírito, como é que ela funciona, como é que ela trabalha todo esse conjunto. Veja só, a terapia integrativa, como o próprio nome diz, é integrar várias técnicas, e o profissional da terapia integrativa, ele tem que olhar para o paciente como um todo, e não só a dor do ombro, não só a gastrite, tem que ver o todo. O paciente chega com a gastrite, vamos ver, você está tendo muita raiva, você está, enfim... Está estressado. Está estressado, enfim. Então, tem que se olhar o paciente como um todo. Então, a terapia integrativa, ela tem essa função, não afastada a função mística, esotérica, a questão científica, como a hipnose clínica, de entrar do paciente de uma forma mais científica possível para resolver todos os problemas, buscando sempre a causa. Não adianta ir na farmácia e tomar um comprimido por conta própria, porque aquela dor de cabeça ela vai passar naquele momento, mas ela volta. Doutor André, pelo que o senhor está falando, trata-se de conhecer o paciente como um todo, e esse diagnóstico não é um diagnóstico rápido, é um diagnóstico demorado. Eu queria saber dessa questão do tempo. Por quê? Por exemplo, na psicologia, uma terapia na psicologia, ela demora anos, né? Demora muito. Às vezes até as pessoas nem concluem todo o processo. No caso dessa psicoterapia, desse trabalho integrativo, quanto tempo a pessoa tem um diagnóstico preciso do problema? Veja, Diógenes, eu posso falar por mim, pela minha experiência, para termos uma ideia, a primeira sessão de avaliação comigo dura em torno de 2 horas. E o senhor já tem uma ampla ideia daquele paciente? Sim, e isso conta pela experiência do profissional, claro, o conhecimento, e aí a gente tem mais ou menos uma ideia de onde vai seguir. Mas é muito complexo nós fecharmos um diagnóstico mental, emocional em uma sessão. Mas ainda assim nós colocamos esse tempo para que a gente consiga chegar o mais perto possível e já começar a tratar. Não é algo mágico, né? A psicologia vai depender, a psicanálise vai depender, cada caso é um caso, a gente tem que olhar com calma, mas a complexidade, mas em regra a abordagem é mais rápida. O senhor falou aqui sobre a hipnose, né? O senhor citou aqui. Sim. E em que tipos de fobias ou de doenças, distúrbios, ela pode ser aplicada? E para que tipo de pessoas? E antes de tudo, explico o que é a hipnose clínica. Por quê? Porque tem muito mito em torno dessa ideia, dessa história toda, até preconceito em relação a isso. Eu queria que você explicasse a hipnose clínica. Vamos lá. Vou começar pelo fim. Diógenes, eu vou falar para você o que não é hipnose. Hipnose não é perda de consciência. Hipnose não é dormir. Não existe possibilidade da hipnose mais profunda que seja de o paciente perder a consciência, do paciente dormir, do paciente esquecer, né? Hipnose não tem nenhuma ligação com religião alguma. Hipnose é uma ciência. Então, hipnose nada mais é do que levar o indivíduo a um estado de alterado de consciência, de hiperconcentração. É tanto que a maioria dos casos em que eu faço hipnose, faço de olhos abertos. Quando a gente pede para fechar o olho, é só para aumentar a concentração na audição. Mas fora disso, esses mitos eles têm que ser cada vez mais quebrados, e nós que somos da academia, é importante dizer que nós não
compactuamos, pelo menos nós orientamos a que não faça hipnose de palco, aquela hipnose circense, teatral, aquela né? hipnose teatral, porque existe uma diferença entre mente e cérebro. O cérebro é palpável, você pode tocar, a mente não. Sentimentos, emoções, vibrações desde a vida intrauterina. Isso é muito sério. Então, mas eu só vou fazer só colar os dedos, eu vou fazer só colar a boca. Ok, isso está mexendo com a mente. A hipnose trabalha com a mente. E aí a mente tem a subdivisão entre consciente, subconsciente e inconsciente. A hipnose trabalha no nível inconsciente, que é um nível mais profundo. Então, pode desencadear problemas anos depois, meses depois, etc. A pergunta de Patrícia, eu perguntei o que é a hipnose clínica, o senhor explicou, mas ela perguntou como é que isso se encaixa no trabalho, né? Então, que tipos de regra, doenças como você pode usar a hipnose para tratar e se existe um perfil de pessoa que possa se submeter a uma hipnose? Patrícia, em regra, qualquer demanda clínica, nós podemos utilizar a hipnose, inclusive dentro do centro cirúrgico, fazendo anestesia por hipnose. Aliás, era assim antes, quando você não tinha os químicos. Antigamente a medicina, as cirurgias eram feitas a partir também de hipnose, né, doutor? Sim. Aqui na Faculdade de Odontologia, o professor Diniz, ele introduziu aqui as cirurgias dentárias e extrações de dentes sem a menor quantidade de sangue, com a menor quantidade de sangue e sem dor alguma. Isso a gente ainda faz hoje com técnicas mais aprimoradas em consultórios dentários, e quando o paciente é alérgico a algum tipo de anestesia geral ou alguma anestesia local, a gente faz in loco. Então, em tese, mas vamos dar um exemplo para tudo. Acho que o que Patrícia quer é um exemplo comum aí do uso da hipnose nesse trabalho terapêutico. Olha, um uso comum, a gente utiliza a nomenclatura de reprogramação mental, mas na verdade é ressignificação mental e emocional. Dar um significado diferente, aquele acontecido negativo, né? Dar um significado diferente, um significado positivo, no mínimo neutro. Por exemplo, a perda de uma pessoa, por exemplo, uma fobia, síndrome do pânico, uma depressão. Então é muito complexo e nós ressignificamos, reprogramamos a mente inconsciente. Só é possível com técnicas que abordem a parte do inconsciente. A hipnose é uma delas, se não a principal. E aí a gente chega lá e reprograma, ressignifica. Eu tive um acidente de carro, por exemplo, ficou um trauma. E é o que é muito comum, que existe hoje na Covid, transtorno de estresse pós-trauma. Então eu chego no lugar, quero logo o álcool, quero logo a máscara, não chegue perto de mim, aquela coisa. Hoje já está menos. Isso chama-se transtorno de estresse pós-trauma. O transtorno de estresse pós-trauma, seja ele em qual situação for, ele tem a sua resolução rápida com a hipnose. Tem uma pergunta do ouvinte, Fernanda Araújo. Sim, Regiane Figueiredo, maravilhosa, ela perguntou o seguinte: doutor André, como posso estar informada com tudo que está acontecendo, né? Guerra, um monte de coisa, Covid, final de pandemia, e ter um sono reparador sem nervosismo e pesadelos? É um negócio bem difícil, mas blindar, né? Tentar se blindar. Abraço, Regiane. Então, 70% das queixas que chegam para mim, junto a outros quadros, é o quadro de insônia. E o quadro de insônia, ele é multifacetado. Ou você não consegue entrar no sono, ou durante a madrugada você acorda várias vezes. O mais comum é, você não consegue entrar no sono se não for com a ajuda de algum indutor de sono, com alguma medicação. E aí parece que você não dormiu durante a noite, você acorda cansado, mais cansado do que foi dormir.
Isso é muito comum, né? Então, o excesso de pressão do dia a dia entra... O estresse, né? O estresse como um todo entra na insônia, e a gente pode tratar sim com a hipnose e com outras técnicas, a medicina chinesa, a acupuntura, tratar para equilibrar, para que o paciente tenha um sono reparador. Não adianta qualquer sono, tem que ser um sono REM, um sono reparador. O senhor falou aí muito na questão pós-Covid, a questão do estresse, mas eu queria que o senhor falasse um pouco também da dor muscular, porque quando a gente sente dor, o nosso organismo está gritando, alguma coisa não está funcionando bem. Antigamente, quando os cirurgiões operavam, a dor era importante para que o paciente continuasse vivo lá na mesa da cirurgia, mas isso foi de um outro tempo. Sentir dor é sentir que algo não está funcionando bem no organismo da gente. No caso da terapia integrativa, essa que o senhor se dedica, é como tratar dor muscular, esquelética? Veja só, a grande demanda que eu tenho é pela quiropraxia. São aqueles que promovem aqueles famosos estalados na coluna. Dor existe de várias formas, e como você falou, é sempre um alerta que alguma coisa está errada, né? Aquela dor que é causada por um impacto, por um acidente, é um tipo de dor. Aquela dor que aparece com o tempo, como uma capsulite adesiva, um congelamento do ombro, uma dor geralmente cervical, nessa área, dor de cabeça, né? A pessoa que não tem coluna, frequência de dor de cabeça, começa a ter dor de cabeça, alguma coisa está funcionando errado. A primeira coisa, médico, de preferência especialista neurologista, para ver os exames, para ver tudo. Não encontrou nada. A dor, nós temos mais de 100 tipos de dor de cabeça, de cefaleias, vamos dizer. E aí é importante identificar, e a principal que nós temos hoje nesse estresse todo é a cefaleia ou enxaqueca tensional. Ela começa na nuca e pode correr até o olho de um lado da cabeça, a gente chama de hemicrania, de um lado, e o que a gente vê na prática são pessoas comprando medicações relaxantes, alguma coisa flex, para relaxar o músculo, flex. Seria isso? E eu tenho pacientes tomando 7 comprimidos flex por dia e não vai resolver, como não resolve, a paciente está em tratamento. Então é mais ou menos por esse caminho. É isso aí. Infelizmente nosso tempo está acabando, a conversa tá boa. Tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Não, era para fechar, para ele fechar isso com... Então, mas para deixar aqui claro que ela faz uso também dessas yoga, por exemplo, mindfulness, relaxamento, também entram nesses tratamentos aí como forma de diminuir a quantidade de medicação. É bem diversificado, né? O trabalho. Muito diversificado. Tudo que trate o relaxamento, o desligamento, no yoga se trabalha muito isso, o desligamento do externo e concentração na sua respiração, isso causa um relaxamento. E práticas que ajudem cada vez mais, tanto o emocional quanto o físico. Existem coisas que estão profundamente em nível inconsciente e só com reprogramação, tá? Mas voltando um pouco, em se falando de pandemia emocional, a pandemia emocional é a pandemia do estresse, e ela é silenciosa e ela mata muito mais. Isso, né? Então, sempre buscar o seu médico de preferência, né? O médico psiquiatra, o médico neurologista, especialista, né? O especialista da área em que você está sentindo isso ou aquilo, e pode ser avaliado pelo terapeuta integrativo também de uma forma mais ampla. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso estúdio do André Rogers, ele que é psicoterapeuta, especialista em reprogramação mental por hipnose clínica, especialista
no tratamento da dor muscular esquelética. Obrigado, doutor André, por suas explicações aqui, para o nosso bate-papo. E eu espero que o assunto tenha interessado nosso público, com certeza sim, porque as pessoas estão vivendo seus problemas pós-pandemia agora, e a gente está entrando num novo normal. E a gente precisa encontrar ajuda para resolver as questões. Obrigado, doutor André. Obrigado, Diógenes, Patrícia, Fernanda, todos da Jovem Pan. Obrigado, Fernandinha. Obrigado, Patrícia. Amanhã estaremos de volta com o Jornal da Manhã. É isso aí, obrigada a todos e até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan Natal, Jornal da Manhã Natal. As músicas mais quentes